As cidades que vemos na superfície escondem segredos incríveis no subsolo. Túneis, catacumbas e passagens subterrâneas abrigam histórias fascinantes e enigmas que poucos conhecem. O mundo subterrâneo das cidades revela uma dimensão paralela, onde a vida oculta se desenrolou ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar esses locais secretos, trazendo à tona as curiosidades mais intrigantes do que se esconde sob os nossos pés. Os túneis de Nápoles na Itália, uma complexa rede de túneis e câmaras foi utilizada ao longo da história para abrigar tudo, desde aquedutos romanos até esconderijos durante a Segunda Guerra Mundial. Esse subsolo revela um mundo de antigos anfiteatros, catacumbas cristãs e cavernas de lava. Quem explora esses túneis mergulha em séculos de história e mistério. A cidade subterrânea de Derinkuyu, Turquia impressionou por sua grandiosidade. Construída para proteger seus habitantes de invasões, essa cidade escondida no subsolo abrigou até 20.000 pessoas em suas passagens, cavernas e túneis. Derinkuyu se tornou um exemplo fascinante da engenhosidade humana, com sistemas de ventilação e provisões de água escondidos a dezenas de metros abaixo da terra. Os túneis de Cu Chi, Vietnã são um labirinto subterrâneo utilizado pelos combatentes vietnamitas durante a Guerra do Vietnã. Esses túneis, que se estendiam por mais de 200 quilômetros, serviram como esconderijos, rotas de comunicação e abrigos para civis. Quem os explorou descreveu um espaço claustrofóbico, repleto de armadilhas e histórias de resistência. O sistema de esgotos vitorianos de Londres abaixo das ruas de Londres, um elaborado sistema de esgotos vitorianos foi construído no século XIX. Projetado por Sir Joseph Bazalgette, ele solucionou o problema da poluição no rio Tamisa, prevenindo surtos de doenças. Esse sistema de túneis e câmaras, muitos dos quais ainda em uso, revela a grandiosidade da engenharia vitoriana e o poder da infraestrutura subterrânea na sobrevivência urbana. O subterrâneo de Edimburgo na Escócia, escondeu uma cidade subterrânea com ruas, casas e tavernas abaixo do nível das calçadas. Conhecido como Mary King's Close, esse labirinto de ruas foi fechado no século XVII, quando a peste devastou a cidade. A área foi redescoberta séculos depois, e quem visita esses túneis mergulha em histórias de fantasmas, tragédias e a vida oculta de uma época sombria. O túnel de Ezequias, Israel é uma das maiores realizações de engenharia da antiguidade. Construído no século 8 a.C., esse túnel subterrâneo desviou a água do Gihon para a cidade, protegendo o abastecimento em tempos de guerra. A precisão com que foi escavado na rocha impressionou arqueólogos, tornando-se um dos exemplos mais notáveis de infraestrutura subterrânea da época bíblica. A rede subterrânea de Montreal, Canadá desenvolveu uma vasta cidade subterrânea que conecta estações de metrô, shoppings e edifícios comerciais. Esse sistema, conhecido como RE∠SO, foi criado para proteger os moradores das duras condições do inverno canadense. Com mais de 30 quilômetros de túneis, Montreal se transformou em uma cidade que pode ser navegada tanto acima quanto abaixo do solo, criando uma experiência urbana única. O metrô secreto de Moscou abaixo do já impressionante sistema de metrô, rumores sugerem a existência de uma rede secreta, chamada Metro 2, construída durante a era soviética. Supostamente conectando locais estratégicos, como o Kremlin e bases militares, o Metro 2 permanece envolto em mistério. Embora sua existência nunca tenha sido oficialmente confirmada, continua a alimentar teorias conspiratórias. Os túneis da proibição em Nova York durante a Era da Proibição, nos anos 1920, se tornou um palco para contrabandistas que usaram túneis subterrâneos para transportar bebidas alcoólicas. Sob bares e clubes secretos, esses túneis conectaram armazéns e esconderijos, permitindo que o comércio ilícito prosperasse. Alguns desses túneis ainda existem, preservando a história de uma época de subversão e excessos. A cidade subterrânea de Pequim abrigou uma cidade subterrânea construída durante a Guerra Fria, destinada a abrigar a população em caso de ataque nuclear.
Esses túneis se estendem por centenas de quilômetros e incluíram hospitais, cinemas e escolas. Embora nunca tenha sido usada para sua finalidade original, a cidade subterrânea de Pequim representa o medo de uma época marcada pela ameaça da guerra. As catacumbas de Lima, Peru. Sob a Basílica de São Francisco, em Lima, Peru, uma vasta rede de catacumbas serviu como local de sepultamento durante a era colonial. Estima-se que mais de 25.000 pessoas foram enterradas nesses túneis. Ao longo dos séculos, os ossos foram organizados em padrões geométricos, criando um cenário macabro, mas intrigante, que oferece um vislumbre da história funerária da cidade. Os bunkers de Berlim guardam um vasto sistema de bunkers subterrâneos, construídos durante a Segunda Guerra Mundial para proteger a população de ataques aéreos. Esses bunkers, que hoje podem ser visitados em tours, revelam as condições de vida extremas enfrentadas durante a guerra. Berlim subterrânea preservou não apenas a arquitetura, mas também as histórias de medo e resistência de seus moradores. Os túneis de cristal de Detroit nos Estados Unidos é famosa por sua indústria automobilística, mas poucos sabem sobre os túneis de cristal que correm sob a cidade. Esses túneis foram formados pela mineração de sal e se estendem por centenas de quilômetros. Embora abandonados, os túneis de cristal permanecem como um testemunho silencioso de uma indústria subterrânea que moldou a economia da cidade. O subsolo de Tóquio, uma das cidades mais movimentadas do mundo, encontra-se um dos maiores projetos de engenharia subterrânea do planeta, o GECANS Project. Essa rede colossal de túneis e reservatórios foi construída para proteger a cidade de inundações durante a temporada de chuvas e tufões. As gigantescas câmaras subterrâneas são tão impressionantes que atraíram turistas de todo o mundo, transformando a infraestrutura em uma atração por si só. O subterrâneo de Los Angeles, uma rede de túneis antigos, usada durante a lei seca para o transporte de álcool ilegal, permanece praticamente esquecida. Esses túneis conectam vários edifícios históricos e, durante sua época de auge, serviram como passagens secretas para políticos e mafiosos. Hoje, poucos conhecem a história desses túneis, que continuam a fazer parte da infraestrutura oculta da cidade. As Catacumbas de Paris. Sob as ruas de Paris, uma vasta rede de catacumbas foi criada no século XVIII, com ossos de mais de 6 milhões de pessoas. Essas passagens misteriosas, originalmente minas de pedra, se transformaram em uma necrópole subterrânea. Apenas uma pequena parte dessas catacumbas está aberta ao público, enquanto o restante permanece inacessível, alimentando lendas e curiosidade. O mundo subterrâneo das cidades oferece uma dimensão fascinante e muitas vezes desconhecida da vida urbana. Esses túneis, catacumbas e passagens revelam histórias de sobrevivência, mistério e engenhosidade humana. Ao explorar esses locais, descobrimos que as cidades não se limitam ao que está acima do solo, mas se estendem profundamente em camadas de história e segredos ocultos. Até a próxima!